Seção 1. Como o Senhor virá nos últimos dias e como devemos recebê-lo. Há 2000 anos, o Senhor Jesus disse: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo." A promessa do Senhor Jesus é a maior esperança para aqueles que creem nele. Se pudermos receber o Senhor ainda em nossa vida, muitos dos nossos desejos serão realizados e poderemos entrar no reino dos céus. Mas se crermos no Senhor e ainda assim não o recebermos, isso será um lamento eterno. Quais são os sinais da vinda do Senhor nos últimos dias? Há 2000 anos, o Senhor Jesus profetizou, com a sua própria boca, dizendo: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Acha que todas essas profecias já se cumpriram? Na sua opinião, em que tempo estamos a viver hoje? Será que já estamos nos últimos dias? Será que chegou o tempo da vinda do Senhor? Os desastres no mundo acontecem um após o outro, tornando-se cada vez mais graves e frequentes. Fome, inundações, secas, terremotos, epidemias e até guerras já estão presentes. Agora que os grandes desastres já começaram, é exatamente o momento da volta do Senhor. Já sabe como o Senhor virá nos últimos dias? E como devemos acolher a sua vinda? Algumas pessoas dizem: "Isso não é algo com que devemos nos preocupar. O Senhor pode vir quando Ele quiser e como Ele quiser." Mas, irmãos e irmãs, sabiam? A Bíblia fala sobre as virgens sábias e as virgens tolas. O que são as virgens sábias? E o que realmente significa o ato das virgens sábias prepararem o azeite? O Senhor Jesus disse: "E quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á." A atitude das virgens sábias em relação à vinda do Senhor não é de esperar passivamente, mas sim de buscar ativamente a verdade sobre a vinda do Senhor e se preparar para ela. E quanto às virgens tolas, elas têm uma atitude morna, indiferente e ainda mantêm teimosamente suas próprias noções e imaginações. Não buscam nem investigam a vontade de Deus. Por isso, mesmo que estejam a esperar pela vinda do Senhor, acabam perdendo a oportunidade de acolhê-lo. Isso não é um estudo bíblico comum. Trata-se de um grande evento relacionado à vinda do Senhor. Também está diretamente ligado a se poderemos acolher o Senhor ou não e se teremos um bom desfecho. Se você deseja sobreviver às grandes catástrofes, ser uma virgem sábia, preparar o azeite e acolher o retorno do Senhor Jesus, então o tema de hoje é extremamente importante para cada um de nós. Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que vamos falar sobre o nome Jeová, mas não somos testemunhas de Jeová. Esse é o nome de Deus no Antigo Testamento. As testemunhas de Jeová não aceitam que Jesus Cristo veio à Terra, não reconhecem Jesus como Filho do Homem. Isso é totalmente oposto ao que estamos a estudar hoje. Portanto, é evidente que não somos testemunhas de Jeová. Espero que isso seja compreendido corretamente. 1. O Senhor Jesus profetizou com a sua própria boca a vinda do Filho do Homem.
Irmãos e irmãs, vamos primeiro explorar sobre uma questão. Como exatamente o Senhor virá nos últimos dias? Alguns irmãos e irmãs dizem: todo o mundo religioso sabe que, nos últimos dias, o Senhor certamente virá com as nuvens. Porque Apocalipse 1:7 profetiza: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, quando o Senhor voltar, a cena certamente será de anjos tocando trombetas, nuvens brancas a rolar, miríades de exércitos celestiais e que abalará o céu e a terra. Na verdade, a vinda do Senhor sobre as nuvens certamente se cumprirá. Disso não há dúvida. Mas já pensaram? Quando será que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens? A Escritura diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Em teoria, o dia em que o Senhor vier sobre as nuvens deveria ser um momento de grande alegria, quando as pessoas o recebem com júbilo. Então, por que todas as nações se lamentarão? Há um mistério aqui que vale a pena buscar. Será que vir sobre as nuvens é a única forma profetizada na Bíblia sobre a vinda do Senhor? Há muitas profecias na Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor. Se nos basearmos apenas em uma ou duas passagens para afirmar que o Senhor com certeza virá sobre as nuvens, não seria isso um pouco precipitado? Ao agir assim, é muito provável que percamos a oportunidade de receber a vinda do Senhor e sejamos rejeitados por Ele. Para entender se o Senhor Jesus vem somente sobre as nuvens ou se há outras formas, primeiro devemos nos acalmar e meditar cuidadosamente nas diferentes profecias sobre a segunda vinda do Senhor nos últimos dias. E então perceberemos muitas novas luzes. Há muitas profecias na Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor. Profecias do próprio Senhor Jesus, de homens e também de anjos. Se quisermos saber exatamente como o Senhor virá, de quem são as profecias mais precisas? Claro, muitos irmãos e irmãs dizem que o mais correto é basear-se nas profecias do próprio Senhor Jesus. No entanto, a maioria das pessoas no meio religioso cita as profecias dos homens e espera que o Senhor venha apenas publicamente sobre as nuvens, mas acabam por ignorar as profecias do Senhor Jesus. Na verdade, a segunda vinda do Senhor é algo extremamente oculto. O Senhor Jesus disse: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Ou seja, aquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu. Somente Deus sabe. Por isso, para podermos receber o Senhor, devemos nos basear nas profecias pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus. Só assim teremos esperança de acolhê-lo. Então, vamos juntos ver as profecias pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus na Bíblia. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro, é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem.
Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Eis que venho como ladrão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essas profecias do Senhor Jesus não mencionam que ele virá sobre as nuvens, nem que todo olho o verá. Isso mostra que a forma como o Senhor virá não é apenas da forma que imaginamos. Não existe somente uma forma. Especialmente nestes versículos, vários pontos importantes são repetidos. A vinda do Filho do Homem, a vinda como um ladrão, ouvir a voz de Deus, ser rejeitado por esta geração, entre outros. Então, o que realmente significam as expressões virá o Filho do Homem e vir como um ladrão? Porque somente ao ouvir a voz do Senhor podemos recebê-lo. Porque o Senhor, ao voltar, ainda será rejeitado por esta geração. Há um grande mistério nisso. Irmãos e irmãs, vamos primeiro refletir sobre uma questão. Essas profecias todas mencionam a vinda do Filho do Homem. Então, o que significa Filho do Homem? Filho do Homem refere-se ao corpo espiritual de Deus, invisível e especialmente sobrenatural. B. Filho do Homem refere-se àquele nascido do homem, com aparência humana e um processo normal de crescimento. C. Não tenho certeza. A resposta correta é a letra B. Filho do Homem refere-se àquele nascido do homem, com aparência humana e um processo normal de crescimento. Respondeu corretamente? Filho do Homem refere-se a uma pessoa que nasce de um ser humano, tem humanidade normal e tem um processo normal de crescimento. Se for um espírito, então não pode ser chamado de Filho do Homem. Assim como Deus Jeová é um espírito, então ele não pode ser chamado de Filho do Homem. Algumas pessoas viram anjos, e anjos são seres espirituais. Então eles não podem ser chamados de Filho do Homem. O Filho do Homem refere-se a Deus a tornar-se carne. O Filho do Homem é exatamente o oposto de um corpo espiritual. O Filho do Homem nasce de um ser humano comum. Ele parece uma pessoa comum. Ele nasce de um ser humano. Este é chamado Filho do Homem. Assim como o Senhor Jesus, ele é uma pessoa normal e comum. Não há nada de especial nele. Ele vive entre os humanos e tem uma vida e necessidades muito normais, como comer, vestir e dormir. O Senhor Jesus profetizou que ele se tornaria o Filho do Homem pela segunda vez nos últimos dias. O que significa que o Senhor Jesus se tornaria carne pela segunda vez para nos salvar. Como é dito que Deus se torna carne, isso significa que o Deus no céu se vestiu de carne e se tornou homem. Ele tem um corpo físico normal, uma humanidade normal, é visível, tangível e real. Ele realmente vive entre as pessoas e convive com elas. A essência de Deus se faz carne. Deus se faz homem. Portanto, o que o Senhor Jesus mencionou como o Filho do Homem descerá e a vinda do Filho do Homem referem-se ambos ao retorno de Deus nos últimos dias
para encarnar pela segunda vez. Em particular, o Senhor Jesus também profetizou: pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. A frase "primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração" prova ainda mais que o Senhor virá em forma de encarnação. Porque somente quando Deus se torna homem novamente e vem entre nós, humanos, e a obra de Deus não se conforma aos conceitos humanos, algumas pessoas não conseguem aceitar a segunda encarnação de Deus e somente então elas podem resistir e condenar a Deus. E assim, Deus sofrerá e será rejeitado por toda a geração novamente. Se Deus não viesse em carne, mas aparecesse em espírito no céu e descesse nas nuvens, quem ousaria resistir e rejeitá-lo? Não haveria nenhuma possibilidade de sofrer muito menos de ser rejeitado por esta geração. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será definitivamente encarnação. Isso é certo. Algumas pessoas pensam que se ele realmente se torna carne, porque o Senhor não disse diretamente em sua profecia que ele se torna carne? Porque tem de dizer que o Filho do Homem aparecerá? É o que diz a profecia. Todas as profecias são secretas. Se disser diretamente que ele se torna carne e virá, não será mais uma profecia, mas se tornará linguagem simples. Entretanto, aqueles que têm a capacidade de compreensão refletirão profundamente sobre o Filho do Homem e poderão ser iluminados e perceber que o Filho do Homem significa que Deus se torna carne. Sei que esta pode ser a primeira vez que ouvem falar disto, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Espero, sinceramente, que todos continuem a ouvir com o coração humilde e conhecerão mais evidências de que Deus encarnará pela segunda vez nos últimos dias. A Bíblia também profetizou: pois, se não vigiares, virei como um ladrão. Eis que venho como ladrão. Então alguém perguntou: o que significa que o Senhor vem como ladrão? Como será cumprido? O Senhor vem como um ladrão. Obviamente, trata-se de uma declaração metafórica. É descrever a maneira como o Senhor retornará. A expressão "como ladrão" significa de forma secreta e silenciosa, para que as pessoas não percebam facilmente. Não algo público, grandioso ou amplamente conhecido. Isso significa que o Senhor voltará nos últimos dias como um ladrão, em segredo. As pessoas o verão, mas não o reconhecerão, nem saberão que Ele é Deus. Por isso, o Senhor Jesus usou a metáfora como um ladrão para descrever a aparição e a obra do Filho do Homem. Essa comparação é muito apropriada. Assim como quando o Senhor Jesus apareceu e operou, visto de fora, ele era apenas um filho do homem comum. Alguém poderia saber que ele era Deus? Se Jesus era reconhecido como o Messias apenas pela sua aparência, por que as pessoas o crucificaram? Isso mostra que as pessoas não conseguem reconhecer Deus por sua aparência na carne. Há muitos exemplos na Bíblia, como a mulher samaritana no poço, que pensou que estava apenas a conversar com um estranho quando Jesus lhe pediu água.
Além disso, quando Judas traiu Jesus, ele teve de beijar Jesus na bochecha para que os soldados romanos pudessem reconhecê-lo, porque Jesus, em carne, parecia uma pessoa comum. Por fora, ele é uma pessoa comum. Por isso, as pessoas não conseguem reconhecê-lo apenas pela sua aparência. Assim como não conseguimos reconhecer um ladrão como ladrão, ao olharmos apenas para a sua aparência. Portanto, a profecia do Senhor Jesus, venho como ladrão, refere-se ao fato de que Deus voltará nos últimos dias na forma de encarnação. 2. Nos últimos dias, o Senhor primeiro se torna carne e vem como Filho do Homem em segredo, e depois vem abertamente numa nuvem. Pelas próprias profecias do Senhor Jesus, entendemos claramente que sua segunda vinda será na forma da encarnação, como Filho do Homem para se manifestar e realizar sua obra. Este é um fato que ninguém pode negar. Então, por que está escrito em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, esta profecia não se refere à vinda do Senhor em uma nuvem? Isso não é uma contradição? Esta afirmação pode parecer contraditória, mas não é contraditória de forma alguma. Todas as profecias da Bíblia devem ser cumpridas, mas isso tem um processo e etapas. Tanto a aparição do Filho do Homem quanto a vinda nas nuvens serão cumpridas, mas há uma sequência. Quando o Senhor vier novamente, ele primeiro se tornará carne e aparecerá secretamente para fazer sua obra. E então ele virá nas nuvens e aparecerá abertamente. Irmãos e irmãs, nas profecias da Bíblia, vemos que o retorno do Senhor ocorre em duas etapas: a vinda secreta e a vinda pública. Primeiro, o Senhor virá de forma oculta, como um ladrão. Deus a tornar-se carne e a vir secretamente para revelar a verdade e realizar a obra de julgamento nos últimos dias. O objetivo principal dessa vinda é aperfeiçoar um grupo de vencedores, o que cumpre a profecia de que começa o julgamento pela casa de Deus. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias começou quando Deus se tornou carne e veio secretamente para revelar a verdade e julgar toda a humanidade, iniciando-se o julgamento primeiramente pela casa de Deus. Deus purifica e salva aqueles que ouvem a sua voz e são levados diante dele, e os torna vencedores. Então Deus retorna a Sião e a grande catástrofe começa a cair. Deus usa a catástrofe para punir e destruir este velho mundo. Após a grande catástrofe, quando Deus aparecer abertamente na nuvem, a obra de salvação de Deus estará completamente concluída. O reino de Deus então surgiu. Portanto, o retorno do Senhor é dividido em duas etapas. Antes do desastre, ele se torna o Filho do Homem para expressar a verdade e operar para salvar as pessoas. Após o desastre, ele descerá nas nuvens como Espírito para recompensar o bom e punir o mal. Ambas estas maneiras foram profetizadas pelo Senhor. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então, há diferença entre receber o Senhor que vem como Filho do Homem e esperar que Ele desça sobre as nuvens?
Se apenas esperarmos que o Senhor desça sobre as nuvens para aceitá-lo, e ele vier como um ladrão e não o aceitarmos, qual será a consequência? Para entender isso, precisamos de saber que quando o Senhor vem como um ladrão encarnado, ele está a realizar que tipo de obra? A vinda oculta do Senhor antes do juízo na carne tem como propósito completar um grupo de vencedores. Quando virmos o Senhor a descer sobre as nuvens, acompanhado por milhões de anjos, isso significa que ele já completou a obra de preparar os vencedores antes da grande tribulação. O Senhor descerá sobre as nuvens no fim da tribulação. Se só então o recebermos, já estaremos eliminados e perderemos a oportunidade de ser completados como vencedores e frutos primogênitos. A nossa perda será enorme. Isto cumpre a profecia de Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, quando falamos de receber o Senhor, receber o Filho do Homem na vinda oculta antes da tribulação, ou receber o Espírito na manifestação sobre as nuvens após a tribulação, o resultado será diferente e o desfecho também será diferente. Irmãos e irmãs, agora vamos pensar juntos sobre essa pergunta. Em que estágio é mais benéfico para nós acolher o Senhor? A. Basta esperar para ver o Senhor descer nas nuvens em forma do corpo espiritual. B. Quando o Senhor voltar pela segunda vez em carne, ao reconhecê-lo e acolhê-lo através das suas palavras. C. Não tenho certeza. Resposta correta é a letra B. Quando o Senhor voltar pela segunda vez em carne, ao reconhecê-lo e acolhê-lo através das suas palavras. 3. Porque Deus vem em carne nos últimos dias. O Senhor já apareceu e operou como Filho do Homem há 2000 anos. Porque nos últimos dias, Deus ainda precisa de se manifestar e realizar a sua obra na forma do Filho do Homem encarnado. Não seria necessário. O Espírito de Deus poderia fazer essa obra. Assim como no passado, Deus Jeová realizou a sua obra diretamente como Espírito. Algumas pessoas podem ter esse pensamento, mas precisamos de entender que se Deus opera como Espírito ou encarna como o Filho do Homem, não é algo que depende da vontade do homem, mas é decidido pelo próprio Deus. A maneira que Deus escolhe para realizar a obra depende das necessidades de sua obra e das necessidades da humanidade corrompida. Deus sempre escolhe a maneira de operar que é mais benéfica e eficaz para realizar a sua obra e salvar a humanidade. Para compreendermos bem essa questão, precisamos primeiro de entender qual é a obra que Deus quer realizar ao vir nos últimos dias. Deus se torna carne para expressar a verdade, o que é mais fácil para as pessoas se aproximarem e entenderem melhor a sua intenção. O próprio Senhor Jesus profetizou: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo.
Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Pelas palavras do Senhor Jesus, vemos que, há 2000 anos, o Senhor Jesus já tinha muitas palavras para nos dizer, mas as pessoas daquela época não tinham condições para as suportar. Por isso, ele reservou essas palavras para os últimos dias. As Escrituras também mencionam que o Senhor, nos últimos dias, julgará o homem por meio do seu caminho. Esse caminho refere-se às palavras de Deus. Ou seja, quando o Senhor voltar nos últimos dias, ele expressará a verdade para realizar a obra de julgamento, a fim de purificar e salvar um grupo de pessoas, para as aperfeiçoar como vencedores, como primícias. Irmãos e irmãs, então vamos refletir sobre uma pergunta. Se o Senhor vier novamente e ainda quiser expressar a verdade e realizar a obra de julgamento, então qual a melhor maneira de interagir com as pessoas e expressar a verdade? Deus se torna carne como o Filho do Homem ou aparece para as pessoas em um corpo espiritual? A. Deus se torna carne como o Filho do Homem para falar com as pessoas, com uma imagem humana e a falar de uma língua humana. B. Deus fala com as pessoas diretamente no ar. C. Não sei. A resposta correta é a letra A. Deus se torna carne como o Filho do Homem para falar com as pessoas, com uma imagem humana e a falar uma língua humana. Porque o Espírito não é adequado para expressar a verdade, falar e se relacionar com as pessoas. Porque Deus, nos últimos dias, precisa necessariamente de se tornar carne. Agora, vamos pensar juntos, irmãos e irmãs. Pensem bem. Se o Espírito de Deus falasse diretamente para as pessoas, elas realmente suportariam? Existe um exemplo claro no Antigo Testamento. Ora, todo o povo presenciava os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Através desses versículos, vemos que, na era da lei, a primeira vez que Deus tentou contactar a humanidade, ele se manifestou no Monte Sinai. Quando ele falava, as pessoas ouviam o som de trovões, trondos, relâmpagos, o zunido da buzina e viam o monte a fumegar. Nesse momento, as pessoas ficaram apavoradas e pediram a Moisés: Vai tu falar com Deus. Como ele nos ordenar, assim obedeceremos. Mas não ousamos ver a face de Deus. Portanto, se Deus se manifestasse ao homem como Espírito, o Espírito falasse com uma voz como um trovão nos céus, e o homem visse o Espírito a fazer coisas e a trovejar, ele não teria medo? Ousaria aproximar-se do Espírito? O homem não ousaria aproximar-se, pois teria medo. E assim, Deus não conseguiria ter contato com a humanidade. Somente quando Deus se torna carne, ele pode usar a linguagem humana para expressar a verdade, o que permite que as pessoas compreendam melhor a intenção de Deus. Assim como quando o Senhor Jesus realizou a sua obra.
Ele pode ter um contato prático com as pessoas, conversar face a face e expressar a verdade a qualquer momento e lugar para suprir as pessoas. Às vezes, ele usava parábolas com base em factos da vida, como a parábola do lançamento da rede e a parábola do fermento. Aqueles que amavam verdade, ao ouvirem, podiam entender melhor e entrar na verdade. Isso nos mostra que Deus, ao se tornar carne e tornar-se o Filho do Homem, pode relacionar-se mais facilmente com as pessoas e conduzi-las à verdade para alcançarem a salvação. É isso mesmo, não é? Vamos ler juntos algumas passagens para entender melhor. Deus diz: a salvação do homem por Deus não é feita diretamente usando o método do Espírito e a identidade do Espírito, pois o seu Espírito não pode ser tocado nem visto pelo homem, nem pode o homem se aproximar. Se ele tentasse salvar o homem diretamente, usando a perspectiva do Espírito, o homem seria incapaz de receber sua salvação. Se Deus não se vestisse com a forma externa de um homem criado, não haveria como o homem receber essa salvação. Pois o homem não tem como se aproximar dele de forma nenhuma, assim como ninguém podia chegar perto da nuvem de Jeová. Ele só pode operar a palavra pessoalmente em todos os que o seguem, tornando-se um ser humano criado. Isto é, colocando sua palavra no corpo de carne em que ele está prestes a se tornar. Só então o homem pode ouvir e ver pessoalmente sua palavra e, além disso, ganhar sua palavra, e por esse meio ser totalmente salvo. Essa era a vantagem de Deus se tornar carne. Ele podia aproveitar o conhecimento da humanidade e usar a linguagem humana para falar com as pessoas e para expressar seus desejos. Ele explicou ou traduziu para o homem a sua profunda e divina linguagem, que as pessoas tinham dificuldade para compreender, em linguagem humana, de uma maneira humana. Isso ajudou as pessoas a compreender suas intenções e saber o que ele queria fazer. Ele também podia ter conversas com as pessoas partindo do ponto de vista humano, usando a linguagem humana e comunicar-se com as pessoas de uma maneira que elas compreendiam. Podia até mesmo falar e operar usando a linguagem e o conhecimento humano, de modo que as pessoas pudessem sentir a bondade e a proximidade de Deus, pudessem enxergar o seu coração. Estas palavras são tão claras. Deus adota a maneira de se encarnar como o Filho do Homem para se manifestar e realizar a sua obra, porque isso é extremamente significativo. Deus age assim totalmente de acordo com as necessidades da humanidade corrompida. Há mistérios nisso que o homem não pode compreender. Alguém diz: na era da lei, o Espírito de Deus também podia manifestar-se e falar com as pessoas, não é? Mas isso acontecia apenas ocasionalmente. O Senhor Jesus profetizou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esse versículo menciona que, nos últimos dias, o Senhor Jesus tem muitas coisas para nos revelar e também para nos guiar a toda a verdade. Isso significa que Deus realizará a obra de julgamento nos últimos dias, precisando de expressar muitas verdades e de falar muitas palavras para alcançar o efeito de salvar as pessoas. Portanto,
que o Espírito fale e haja diretamente, não é adequado para a obra dos últimos dias. Só ao se tornar carne e tornar-se o Filho do Homem é que Deus pode viver junto com as pessoas, o que faz com que elas se sintam mais próximas e acessíveis, o que é ainda mais favorável para que entendam a verdade. Ao mesmo tempo, isso também expõe as noções, imaginações e o caráter corrompido do homem, o que permite que Deus, com base na essência da corrupção humana, possa expressar a verdade para resolver o problema da corrupção humana e libertar o homem da influência de Satanás. Isso nos mostra que Deus encarnado como o Filho do Homem pode aproximar-se mais facilmente das pessoas e é mais eficaz para guiá-las a entrar na verdade e alcançar a salvação. Não é exatamente assim. Deus retornará em carne pela segunda vez nos últimos dias, o que é a maior bênção para nós que nascemos nos últimos dias. Deus em carne separa o bem do mal e classifica cada um conforme a sua espécie. Além disso, há outro significado importante de por que Deus precisa de se tornar carne para realizar a sua obra. Quando Deus retorna nos últimos dias, Ele vem para realizar a obra de julgamento, ou seja, expressar as suas palavras para purificar, salvar e aperfeiçoar as pessoas. Ao mesmo tempo, é para revelar e eliminar as pessoas e classificá-las de acordo com o tipo, discernir as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, os servos bons dos maus, os verdadeiros crentes dos falsos, para recompensar os bons e punir os maus. Se Deus se manifestasse ao homem em forma de um corpo espiritual, todos o veriam e cairiam prostrados em adoração. Não importa se fossem bons ou maus. Assim, como seria possível separar o bem do mal? Como Deus poderia classificar cada um de acordo com o tipo? Portanto, Deus se torna carne para realizar a sua obra e assim revela todas as pessoas. Aqueles que buscam a verdade e ouvem a voz de Deus são as virgens sábias. Embora Deus encarnado pareça comum e normal por fora, as virgens sábias conseguem reconhecer, através das verdades que Ele expressa, que Ele é o Senhor Jesus que retornou. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Já as virgens tolas, que se apegam às suas noções e imaginações, esperam que Deus venha nas nuvens. Quando Deus encarnado, como o Filho do Homem, realiza a sua obra em segredo, elas, por causa da aparência comum e normal de Deus encarnado, que não corresponde às suas noções, julgam, condenam e resistem arbitrariamente. Essas são as pessoas malignas, os falsos crentes, que serão eliminadas e punidos por Deus. Portanto, há uma imensa sabedoria na segunda encarnação de Deus nos últimos dias. Através dela, Deus consegue alcançar o resultado de classificar cada pessoa de acordo com o tipo. 4. Como receber o Filho do Homem? Ouvir a voz de Deus. Deus retornará nos últimos dias como o Filho do Homem para realizar a obra de julgamento entre a humanidade. Se for um filho do homem comum e normal, e pela aparência não for reconhecido como Deus, como podemos recebê-lo? Podemos examinar juntos algumas passagens das Escrituras para encontrar o caminho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu as conheço e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas profecias mostram-nos claramente que só podemos acolher o Senhor ao ouvirmos atentamente. Mas por que precisamos de ouvir? Se o Senhor realmente viesse sobre as nuvens do céu e todos o pudessem ver com os próprios olhos, então não haveria necessidade de ouvir a voz de Deus. Bastaria ver. No entanto, como o Senhor retorna como o Deus encarnado, ou seja, o Filho do Homem, ele parece uma pessoa comum, sem a imagem de Deus nem nada de transcendente. Por isso, para reconhecer que esse Filho do Homem é o Deus encarnado, só o podemos identificar ao ouvir a sua voz. Isto é, ao reconhecê-lo através das palavras que ele expressa. Assim como o Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem." Portanto, a chave para acolher o Senhor é ouvir a voz de Deus. E somente assim podemos acolher o Senhor. Esta voz refere-se às muitas verdades expressas pelo Senhor quando Ele retornar, que as pessoas nunca ouviram antes. As virgens prudentes ouvem as palavras preferidas pelo Filho do Homem, reconhecem que são a verdade e a voz de Deus, e enchem-se de alegria ao receber o Senhor, pois somente o Filho do Homem encarnado pode expressar a verdade. Somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Aqueles que não ouvem as palavras do Filho do Homem, mas não se interessam, não as levam a sério ou rejeitam a verdade, são as virgens tolas. Essas pessoas serão rejeitadas pelo Senhor e acabarão a chorar e a ranger os dentes no meio da grande catástrofe. O Senhor Jesus disse: "Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro." Isso serve para dizer às pessoas que, ao ouvirem alguém a testemunhar que Deus apareceu e expressou muitas verdades, devem buscar imediatamente e a examinar se essas palavras são realmente as palavras de Deus, se são a verdade. Se forem, devem aceitá-las e obedecer-lhes, porque todas as ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Ao ouvirem as palavras de Deus, sentirão que são a verdade, que têm autoridade e poder. Sentirão também que essas palavras são profundas, cheias de mistério, e que não poderiam ser expressas por nenhum ser humano. Assim, reconhecerão no fundo do coração que essas palavras vêm do Espírito Santo, que são, de facto, a voz de Deus. Foi assim que as virgens prudentes ouviram a voz de Deus e acolheram o Senhor. Irmãos e irmãs, então vamos refletir sobre uma pergunta e vamos ver o que todos aprenderam com este estudo bíblico. De que forma Deus virá novamente? A. Ele descerá publicamente sobre as nuvens, porque já havia retornado em carne há 2000 anos. B. Virá em segredo como Espírito. C. Primeiro, ele se tornará carne novamente e virá em segredo. Depois, descerá publicamente sobre as nuvens. D. Não tenho certeza. A resposta correta é a letra C. Primeiro, ele se tornará carne novamente e virá em segredo. Depois, descerá publicamente sobre as nuvens.
respondeu corretamente? 5. Quais são as consequências de crer no Senhor, mas não conseguir acolhê-lo? Irmãos e irmãs, após discutirmos estas profecias ditas pessoalmente pelo Senhor Jesus, acredito que todos já tenham algum entendimento sobre como o Senhor virá nos últimos dias e qual a obra que Ele realizará. O retorno do Senhor é dividido em 2 etapas. Ele vem em segredo e depois aparece publicamente nas nuvens. Primeiro, o Senhor vem como um ladrão, ou seja, Deus torna-se carne e vem em segredo para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento nos últimos dias, com o principal propósito de aperfeiçoar um grupo de vencedores. Cumprindo-se assim a profecia, começa o julgamento pela casa de Deus. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias começa com a sua vinda oculta na carne, quando Ele expressa a verdade para julgar toda a humanidade. Primeiramente, Ele realiza a obra de julgamento, iniciando-se pela casa de Deus, purificando e salvando aqueles que ouvem a sua voz e são arrebatados para diante dele, e torna-os vencedores. Depois, Deus retorna a Sião e os grandes desastres começam a ser derramados. Deus começa a recompensar o bom e a punir o mal, e usa catástrofes para punir e destruir este velho mundo. Assim, a obra de julgamento de Deus nos últimos dias atinge o seu auge. Quando Deus se manifestar publicamente sobre as nuvens, a sua obra de julgamento já terá sido completamente concluída. E o reino de Deus então aparecerá. Portanto, se quisermos ser virgens sábias, precisamos de acolher o Filho do Homem que vem em segredo antes dos desastres. É por isso que o Senhor Jesus repetidamente disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Por que o Senhor disse isso? Porque Ele quer que, durante a sua vinda em segredo, aprendamos a ouvir a verdade expressa pelo Deus encarnado para acolher o Senhor. Quando o Filho do Homem descer, guiar-nos-á para toda a verdade. E é esse Senhor que vem em segredo, quem nos trará a salvação e nos dará as promessas. O Senhor que vem publicamente é para realizar a obra de punição, para destruir as forças de Satanás e dos anticristos. Naquele tempo, a obra de Deus estará concluída e a era terá terminado. Por isso, o Senhor não nos instruiu a acolher a sua manifestação pública, mas sim a vigiar e a esperar pela sua vinda em segredo. Se ainda quisermos esperar e acolher o Senhor descendo sobre as nuvens, não receberemos bênçãos, mas sim infortúnio. Nosso desfecho será como o de Tomé, conforme o Senhor Jesus disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso, se antes de vermos o Senhor descendo sobre as nuvens, ouvirmos a verdade expressa por esse Filho do Homem e crermos, seremos abençoados e aperfeiçoados como vencedores. Isso é ser das primícias, e isso é o mais abençoado. Por fim, vamos ler mais uma passagem das palavras de Deus. Deus diz: Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero dizer a todo o assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça.
Talvez esse seja um momento de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você vir Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gerenciamento de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os maus. Pois o julgamento de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitam a verdade e não buscam sinais, e, assim, foram purificados, terão sido trazidos para diante do trono de Deus e terão entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que expressa o julgamento rigoroso e libera a vida e o verdadeiro caminho. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que se submetem à orientação do Espírito Santo e têm sede da verdade e a buscam. Somente assim vocês serão beneficiados. Nesta passagem, podemos ver que, quando Deus vier pela segunda vez na carne nos últimos dias, se a pessoa não aceitar este Filho do Homem que expressa a verdade, não aceitar as verdades que vêm da sua boca e apenas esperar pelo Senhor Jesus que virá sobre as nuvens, então está destinado a não acolher o Senhor, mas será castigado e destruído no meio de desastres. Porque nos últimos dias, somente Deus encarnado pode expressar a verdade e realizar a obra de julgar, purificar e salvar a humanidade. Se as pessoas tiverem muitas noções sobre a encarnação de Deus nos últimos dias, negarem e condenarem, estarão em inimizade com Deus, cometendo assim um pecado monstruoso, buscando a própria morte e autodestruição. Depois de ouvir a reunião de hoje, algumas pessoas talvez fiquem com dúvidas no coração. Sempre acreditamos que o Senhor virá nas nuvens nos últimos dias, e praticamente todo o mundo religioso pensa assim. Esta é a primeira vez que ouvimos dizer que o Senhor primeiro virá em carne. Essa afirmação é tão nova que acho difícil de acreditar. Então, quero fazer uma pergunta para todos. Novo significa errado? Novo significa que é falso? Há algum que foi dito hoje que contradiz a Bíblia? Não há, porque, de facto, a Bíblia profetizou duas formas da vinda do Senhor e está totalmente de acordo com essas profecias. Precisamos deixar de lado nossas noções e imaginações pessoais. Não podemos determinar cegamente como o Senhor voltará baseando-nos apenas em um único versículo da Bíblia.
Você sabe porque há 2000 anos todo o judaísmo esperava ansiosamente a vinda do Messias, mas quando o Senhor Jesus veio, eles não reconheceram que ele era o Messias e ainda o crucificaram? Foi porque eles delimitaram o Messias às suas próprias noções e imaginações. Eles se apegaram a algumas palavras específicas da profecia bíblica, achando que o Messias deveria nascer num palácio como um rei, mas a maneira como o Senhor Jesus veio foi diferente do que eles imaginavam ou acreditavam. Por isso, não reconheceram que o Jesus era o Messias. Eles pregaram o Senhor Jesus na cruz, cometeram um pecado hediondo e perderam a salvação do Senhor. Foi a teimosia, a arrogância, o excesso de autoconfiança e a ignorância deles que os destruíram. Nos últimos dias, é a mesma coisa. Se nos apegarmos teimosamente à nossa própria imaginação ou acreditarmos em tudo o que os líderes religiosos dizem, provavelmente cometeremos o mesmo erro dos judeus. Embora creiamos no Senhor, não podemos acolhê-lo e perderemos a salvação dele nos últimos dias. A sabedoria de Deus se eleva acima dos céus. A obra de Deus não é constrangida por ninguém. Ele opera de acordo com o seu plano e de acordo com a nossa necessidade. E mesmo que toda a humanidade se oponha ou não entenda, isso não mudará o plano de Deus. Nos últimos dias, Deus encarnar novamente para aparecer e operar. Isso é uma grande bênção e salvação para nós que vivemos neste tempo. Isso mostra o amor e cuidado de Deus pela humanidade. Sempre que Deus se torna carne, ele sofre rejeição do homem, mas quem se beneficia sempre é a humanidade. Se você disser, eu não aceito, eu não entendo, no fim, quem sai perdendo somos nós mesmos. A vinda do Senhor é um grande assunto. Espero que todos tratem isso com cautela, investiguem seriamente e não percam essa oportunidade e se arrependam pelo resto da vida. Dois mil anos atrás, o Senhor Jesus prometeu: eis que cedo venho. Ele também profetizou: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, após 2000 anos de anseio e espera, os sinais do fim dos tempos já se manifestaram. E o mundo está a caminhar para o seu capítulo final. Ao redor do mundo, desastres acontecem em todos os lugares e ficam cada vez mais fortes. Terremotos atingem sem aviso, secas ressecam a terra, inundações levam casas e vidas, e incêndios florestais devastam florestas e cidades, reduzindo-as a cinzas. Enquanto isso, pandemias persistem há anos e guerras continuam a eclodir e a escalar. É o momento crucial para o Senhor voltar. E está preparado para receber o seu retorno? Quer ser uma das virgens prudentes, pronta para receber o noivo? O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você quer aprender a reconhecer a voz de Deus e não perder o seu retorno? Você quer ter a sabedoria para discernir o verdadeiro Cristo do falso? Quando o Senhor vier, todos queremos entrar no reino de Deus. Mas quais são as condições para entrar no reino de Deus?
A Bíblia profetizou mais de 200 vezes sobre o julgamento que espera cada um de nós. Como Deus vai julgar os crentes e os não crentes? Qual é a ligação entre o julgamento e o nosso destino final? Desde o princípio até agora, Deus tem lutado contra Satanás para salvar a humanidade do pecado passo a passo. Você já ouviu falar que Deus tem um plano de gerenciamento de 6.000 anos para salvar a humanidade? Como Deus vai concluir esse plano de gerenciamento e nos levar a uma destinação maravilhosa? Isto não é apenas um estudo bíblico comum. Vamos revelar todos estes segredos que você nunca ouviu antes. Aqui, você vai aprender mais do que aquilo que te ensinaram na igreja. Aqui, você vai encontrar abrigo durante as grandes catástrofes. Aqui, você vai saber como Deus vai realizar o seu reino na terra. O dia do Senhor está a chegar. Em tempos como estes, a hesitação pode trazer consequências fatais. Ninguém esperava que o ontem fosse o seu último dia. É triste que muitas pessoas fizeram planos para o amanhã, mas não os puderam realizar. Incontáveis pessoas já perderam a vida antes de poderem buscar a verdade. E nós, que ainda estamos vivos, hoje ainda temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não sabemos o que o amanhã trará, mas Deus sabe. E Ele está a dar a você uma saída, um caminho para a vida, para a paz, para o seu reino. Venha enquanto ainda há tempo. O nosso estudo bíblico gratuito é realizado online todos os dias. O horário é às 15 e às 20h30, horário de Portugal. Todas as plataformas online estão disponíveis, incluindo o Facebook, Messenger e WhatsApp. Ou ligue para nós através do número 351 968 758 305 para saber mais detalhes.